Muito bem, minha gente, boa noite, aqui é Wagner da Silva e o meu objetivo principal neste vídeo é apresentar para vocês um pouco da história sobre como eu cheguei a esse meu livro chamado Passo a Passo para um Futuro Melhor. Bom, vamos começar um pouquinho assim para vocês me conhecerem um pouco melhor. Desde a minha infância, eu tenho tido uma grande jornada de desenvolvimento pessoal muito grande. Eu originalmente sou oriundo de uma família bastante modesta, uma família, vamos dizer, pobre naquela época, e onde meu pai era um alcoólatra e com isso a nossa vida teve muitos altos e baixos. Tinha épocas que nós estávamos bem e outras épocas em que a gente não tinha sequer o que comer se não fosse a ajuda da minha avó, da época da minha tia, que era minha madrinha. Nós estaríamos passando por muitas dificuldades. Morei nas chamadas pensões, que a gente falava que na realidade eram verdadeiros cortiços, onde morava uma casa antiga, onde moravam 10, 15, 20 famílias, a gente morava dentro de um quarto, e então só para vocês terem uma ideia assim, de onde o espaço que eu surgi, e até onde, para entender o que aconteceu na minha vida. Então, com isso, realmente o fato do meu pai ser um alcoólatra, ele apresentou uma carga muito grande para nós, para o nosso desenvolvimento das coisas. Mas felizmente, ao chegar aos meus 15 anos, eu tive a oportunidade de conhecer uma nova realidade. Dois missionários me introduziram alguns conhecimentos cristãos, né? E me levaram para um ambiente numa igreja onde se falava muito sobre o progresso, a lei do progresso eterno. E com isso, esse ambiente me ensinava que a gente tinha que ter a necessidade de buscar melhorar a nossa vida. Eu me lembro de um fato numa reunião onde um dos líderes estava dando, os pastores, né, estavam dando seu discurso, e eles falaram que nós, como filhos de Deus, nós tínhamos sido colocados na terra como as águias, para voar alto, para alcançar grandes coisas. E então isso teve um impacto muito grande, especialmente nessa minha época, na minha vida, quando eu tinha meus 15 anos, e comecei a buscar me aperfeiçoar. E uma outra coisa interessante que aconteceu durante esse período é que quando, por exemplo, eu ia para a igreja, hoje eu entendo isso de uma forma melhor, o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo na minha mente, mas naquela época não entendia muito bem isso. Eu caminhava, ia em direção à igreja e eu passava por várias casas bonitas, casas de classe média, e eu ficava olhando para aquelas casas e um dia eu vou ter uma casa como essa. Ou seja, eu já começava a implantar aquela ideia, aquelas coisas na minha mente, né? Visualizando, desejando, querendo algumas coisas para o meu futuro. E hoje eu posso dizer que eu superei todas as expectativas que eu tinha na minha juventude. Fui muito além disso. Mas a minha vida, lógico, ela foi partindo em diversas etapas, diversas coisas. Um dos primeiros fatores, depois dos meus 15 anos, como eu disse, eu me juntei a esse grupo, e isso mudou a minha realidade, me afastou de algumas pessoas de mau caminho e me colocou numa linha buscando algumas coisas, buscando o aperfeiçoamento. Eu comecei a me preparar para entrar em uma escola militar. Nós estávamos na década de 70, os militares estavam no poder, ainda tinha uma grande influência no país naquela ocasião, e eu não tinha recurso financeiro para pagar meus estudos, para continuar meus estudos. Então, o fato de poder entrar numa escola militar me dava condições de obter um novo padrão de vida e com isso poder pagar meus estudos para poder chegar aonde eu desejava. E com isso realmente eu me preparei, fiz um exame, fui aprovado num concurso onde existiam mais de 22 mil candidatos para apenas 220 vagas. E foi uma grande etapa, uma grande vitória na minha vida naquela ocasião, e eu fui admitido na Escola de Especialistas da Aeronáutica e fui para Guaratinguetá, em São Paulo, onde por 2 anos fui ensinado dentro da carreira militar da aeronáutica e aprendi uma profissão
que eu gostava, que era na parte de eletrônica. Aprendi, vamos dizer, me formei como um sargento. Depois de 2 anos, eu saí como um sargento especialista, terceiro sargento, especialista em manutenção de equipamentos eletrônicos, o que naquela época, na década de 70, ainda, vamos dizer assim, as coisas estavam bastante incipientes, nada nem parecido do que nós hoje nos encontramos. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um grande passo. Posteriormente a isso, quando eu me formei, eu fui designado e fui parar no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. E lá, nesse lugar, eu pude começar a fazer meus trabalhos, me procurando me desenvolver, me aplicando, e ao fazer isso, eu consegui me destacar, e em menos de seis meses, eu fui escolhido para um grupo especial que estava sendo formado para um aperfeiçoamento que no Brasil estavam desenvolvendo para os novos aeroportos, onde nós iríamos ser treinados e iríamos para os Estados Unidos, porque o Brasil tinha um acordo militar com os Estados Unidos e tinha comprado alguns equipamentos, e como membro da Força Aérea e daquele grupo seleto, eu fiz parte, eu fui acabar em São José dos Campos, onde era o CTA, que era o Centro Técnico de Aeronáutica, naquela ocasião, dentro do ITA, que é a Escola de Engenharia da Aeronáutica em São Paulo, e lá fiz cursos de aperfeiçoamento e comecei também a aperfeiçoar, aprender inglês de uma forma mais didática e com um curso e preparando para uma etapa de viagem para os Estados Unidos. E realmente, passado esse tempo, eu fui parar nos Estados Unidos, fazendo alguns cursos de aperfeiçoamento, alguns meses, e lá realmente eu desenvolvi meu inglês e levei o inglês para um novo padrão, o que me abriu outras portas ainda, que tornaram mais fáceis ainda para mim poder, e até hoje me beneficiam pelo fato de eu ter desenvolvido e aprendido a falar o inglês fluentemente. Quando voltei para o Brasil, inclusive eu tinha como um segundo trabalho como professor de inglês no curso do IASES. Na época, durante algum tempo, eu fiz isso. Então, eu desenvolvi essa minha carreira profissional e, ao mesmo tempo, eu pude, então, começar a caminhar para o meu outro destino, que já tinha uma expectativa de alcançar coisas maiores, que era me formar como um engenheiro. E eu acabei, com diversas dificuldades, com família, com filhos e coisas, conseguindo me desenvolver e me formar como engenheiro. E como engenheiro, e trabalhando na indústria como engenheiro eletrônico, eu acabei me tornando um executivo profissional, um executivo internacional. Fui a diversos países, tive a oportunidade de desenvolver meu inglês, de ensinar outras pessoas, de treinar outras pessoas em diversos países do mundo. Eu tive no Chile, no México, na Colômbia, Estados Unidos, Canadá, tudo fazendo treinamento e ajudando as pessoas a se desenvolverem na sua área. E com isso, como eu disse, sempre buscando um aperfeiçoamento melhor, sempre buscando algumas coisas, lendo, eu gostava muito de ler, lia alguns livros, mas quando nesta minha jornada, eu fui parar no Canadá. E no Canadá eu conheci algumas pessoas e fui introduzido numa nova situação agora de desenvolvimento pessoal, e comecei a ler avidamente livros de autoajuda e de grandes autores, desculpe, como Anthony Robbins, Bob Proctor, Jim Rohn, Jack Canfield, Napoleon Hill, só para citar alguns exemplos. E dentre esses livros, todos eles sempre acrescentaram algum conhecimento, alguma coisa, passei a entender um pouco mais sobre visualização, sobre a gente repetir as palavras para fazer, programar na nossa mente, buscar, ou seja, foi um passo gigantesco que eu desenvolvi. E dentre esses livros, diversos livros que eu li, um deles me chamou muita atenção, que chama-se o livro Os Princípios do Sucesso
escrito por Jack Canfield. E esse livro ele apresenta uma metodologia para a busca do sucesso que é muito clara e delineada de uma forma bastante lógica. Então, como engenheiro, aquilo para mim pareceu extremamente útil. E eu comecei a aplicar aqueles princípios, os princípios do sucesso que foram ensinados por Jack Canfield. Mais tarde, inclusive, contratei um coach pessoal do grupo do Jack Canfield, e novamente mais um grande passo de desenvolvimento na minha vida, de crescimento pessoal. Acabei terminando um MBA executivo, mestrado em administrações de negócios, e alcancei novos voos na minha carreira como engenheiro e até mesmo como empreendedor. Posteriormente, agora há pouco tempo, acabei de participar de um treinamento e ser certificado, receber um certificado como treinador, palestrante, coach ou líder transformacional no método dos princípios do sucesso de Jack Canfield. Porque meu objetivo é causar um impacto mais profundo na vida das pessoas e no mundo, para que eles possam mudar a sua vida e o seu mundo ao redor. Então, eu tenho uma missão pessoal onde eu desejo ajudar outras pessoas a atingir aquele sucesso que elas desejam. E por isso, acabei escrevendo mais um livro, esse é meu segundo livro que eu escrevi, chamado Passo a Passo para um Futuro Melhor, que é um livro baseado nos ensinamentos de Jack Canfield, desses princípios do sucesso, que é uma bíblia, que eu diria, para quem quer alcançar o sucesso. Fiz um assunto das coisas mais importantes que eu acho nesse livro. Adicionei as minhas experiências pessoais ao longo dessa minha vida, que vocês viram que sofreu vários impactos e vários desenvolvimentos. Adicionei isso e ainda adaptei para a nossa realidade brasileira, para que isso possa ajudar você a alcançar o sucesso na sua vida. Então, esse meu livro chama-se Passo a Passo para um Futuro Melhor, e você pode encontrar nas diversas... é um e-book, né, um livro eletrônico, e você pode encontrar na Amazon. Aliás, eu até coloquei como uma promoção, se você quiser comprar esse livro na Amazon ou na Apple Store ou qualquer um desses outros lugares, por apenas R$1 você consegue comprar. É uma promoção de Natal nessa época que eu estou tentando mostrar e levar isso para mais pessoas. Mas, ainda, eu tenho um link abaixo onde você pode obter uma cópia gratuita desse livro. Você pode baixar esse livro para você ler e ver o que você pode fazer para alcançar sucesso na sua vida. Então, concluindo, venho de uma família bastante humilde, de uma vida de muitas dificuldades, e ao longo dessa minha vida fui crescendo e acrescentando conhecimentos que hoje eu quero compartilhar com vocês, e esse é o objetivo desse meu livro. E também eu vou fazer uma série de vídeos ao longo desse mês, justamente sobre cada um dos capítulos do meu livro, para que vocês possam aplicar esses princípios e também alcançar o sucesso que vocês desejam na sua vida. Se por acaso você ainda não conhece meu canal no YouTube, tem um link abaixo aqui que você pode participar lá ou mesmo, e não se esqueça de se inscrever, e aí você vai ser avisado sempre que tiver novos artigos, sempre que eu colocar mais um novo capítulo. E eu desafio você a utilizar esses dias que nós estamos chegando perto do final do ano para tornar o ano de 2023 um dos seus melhores anos da sua vida. E esse é meu presente para você. Um Feliz Natal para você, para sua família, tudo de bom e que tudo possa correr da maneira que você deseja.